de vinho, os santos e as imagens ao invés de Jesus como mediador. Nesta taça de vinho, o dia escolhido por homens, o domingo em vez do sábado. Nesta taça de vinho, um engano a respeito da morte. Os babilônios, Ezequiel 8, verso 14, a Bíblia diz: "E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está na banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz." Quem era Tamuz? E por que as mulheres estavam chorando? Tamuz era o deus da vegetação. A influência babilônica tinha chegado ao judaísmo, e os judeus estavam chorando porque pensavam que Tamuz era imortal e aceitavam a imortalidade da alma. Na verdade, de acordo com a revista O Vigia, de abril de 1940, a doutrina pagã da imortalidade da alma humana entrou na igreja pela porta dos fundos desde os primeiros séculos. A Bíblia ensina que quando morremos descansamos, é como um sono. Mas Apocalipse 17, verso 3... "Vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia." O vinho de Babilônia inclui a ideia de que a alma é imortal. Ao aceitarmos a ideia de que a alma é imortal, isto abre a porta para o espiritismo, abre a porta para um engano do diabo. Mas a Bíblia diz, Eclesiastes 9, verso 5, leiam comigo, por favor: "Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma." O que os mortos sabem? Nada. A morte é um sono até Jesus voltar, um sono até que Jesus desça dos céus, um sono até a ressurreição. Cristo é o doador da vida. Não somos imortais por natureza. A Bíblia diz em Apocalipse 1, 18, que Cristo tem as chaves da morte e do inferno. Os babilônios acreditavam na imortalidade da alma, e milhões têm bebido da taça de vinho da Babilônia. Assim, Deus envia sua mensagem para os últimos dias da história da terra. Deus fala em Apocalipse 18, verso 4, "E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu." Sai de quê, meu povo? Em tons de amor, em tons de compaixão, Jesus diz: "Você não sabia." Jesus diz que você estava bebendo a taça de vinho de Babilônia, das palavras do homem em vez da palavra de Deus, de obras humanas, e tem estado tentado a salvar-se ao invés de cair aos pés da cruz e deixar Jesus salvá-lo. Você tem vindo a mim através de ídolos e imagens. Deus diz: "Venha a mim através de meu Filho Jesus Cristo." Você não conhecia a verdade sobre o sábado bíblico, não sabia que é a salvaguarda contra a evolução, que é o sinal de Deus para estes últimos dias. Você não sabia. Você não entendia a verdade de que quando morre, dorme, porque os mortos não sabem nada. A Bíblia usa a palavra alma 1.600 vezes. Nenhuma delas alma imortal. Nenhuma das 1.600 vezes a Bíblia diz que a morte é um sono 53 vezes. Mas Jesus diz: "Meus filhos, alguns de vocês estão em igrejas caídas, alguns de vocês estão em igrejas que substituíram a palavra de Deus pela palavra do homem, e os caminhos de Deus pelos caminhos dos homens, e a lei de Deus pelas leis dos homens." Mas Jesus diz: "Sai dela, povo meu." Saiam do engano, saiam da falsidade, saia dela, povo meu. Muitos estão na igreja ortodoxa, muitos estão na igreja católica, muitos estão na igreja batista, na igreja pentecostal, metodista, mas Deus tem um movimento para os últimos dias. O fundamento de Babilônia é o seguinte: está baseado na autoridade do homem, baseado na palavra do homem, baseado nas obras do homem, baseado na lei do homem, baseado nas tradições do homem. O fundamento do sistema divino é o seguinte: baseado na autoridade de Deus, baseado na palavra de Deus, baseado no amor de Deus, baseado na lei de Deus, baseado nos ensinos de Deus. Existem dois sistemas: o verdadeiro e o falso, o genuíno e a imitação, o real e o que foi modificado. E Jesus diz: "Sai dela, povo meu." Deus está reunindo o seu povo hoje. Homens e mulheres honestos de coração, homens e mulheres que nunca souberam destas coisas, homens e mulheres que amam a Jesus de todo o coração. Mas onde você vai quando Ele chama? Jesus nunca o chama para sair sem dizer onde você deve entrar.
Ele nunca o chama para sair a menos que tenha outro lugar para você ir. Ele não chama a sair e vagar sozinho. Para onde você deverá ir? Apocalipse 14, verso 12, leiam comigo, por favor. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Vamos ao lugar onde encontramos a fé de Jesus, baseado na Bíblia. Vamos para um lugar onde encontramos a salvação na cruz. Vamos para um lugar onde encontramos um sentimento de que Jesus é nosso único sacerdote. Vamos a um movimento que guarda o sábado e que guarda a volta de Jesus, que guarda o sábado como um sinal da criação do mundo. Vamos a um lugar onde encontramos a verdade sobre a morte, de que é um sono até Jesus voltar. Encontramos um corpo adventista que guarda o sábado e que Jesus disse: vá até lá, vá até lá, vá até lá, porque é lá que encontramos a verdade de Deus. E Deus está alcançando e tocando pessoas no mundo todo. Deus está alcançando países ao redor do mundo. Está alcançando e levando homens e mulheres até Ele. Pessoas sinceras. Não é por acidente que você está aqui hoje, não é coincidência, amigo. Não é acidente que seu amigo o convidou para vir a estas reuniões. Não é acidente que você tem vindo toda a noite. Alguns de vocês têm vindo toda a noite dirigindo 30 quilômetros, 40 quilômetros, 70 quilômetros, 150 quilômetros. Quando você começou a vir a estas reuniões, nunca pensou que viria tantas noites como esta. Mas é como se Deus o trouxesse até aqui. Em alguns países, as pessoas caminham até as reuniões, abrindo caminho entre a chuva e a lama. Alguns caminham 1 hora, outros 2 horas. Há muitos que aceitaram a Jesus nestas reuniões. Crianças, jovens, 17, 18, 19 anos, soube por e-mail, foram desertados pelos pais. Fiquei sabendo que houve perseguições. Alguns dos que aceitaram a Cristo foram machucados porque ficaram do lado da verdade. Houve tempos em que pessoas eram despedidas de seus empregos, apesar de serem pobres, porque queriam seguir a verdade de Deus. E estes fiéis homens e mulheres, estes corajosos homens e mulheres que ouviram o chamado de Deus, que deram este passo, que têm sido corajosos e fiéis a Deus, colocaram suas vidas nas mãos do Senhor Deus. Deus disse: sai dela. Eles têm saído de suas vilas mesmo sendo os únicos. Têm saído de suas igrejas mesmo sendo os únicos. Têm saído de suas cidades. Reconhecem que Deus tem chamado milhões a saírem hoje, milhões e milhões ao redor do mundo. Ouvimos o chamado de Deus, aceitando a mensagem de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse que a mensagem de Deus iria em grande voz e pessoas viriam do norte e do sul, viriam do leste e do oeste, viriam dos Estados Unidos, do Canadá, viriam de toda a Europa, viriam da América do Sul, viriam da América Central, viriam da África, viriam do Extremo Oriente, viriam de todo o mundo nos últimos dias da história da Terra. Eles viriam. Meu amigo, hoje, você gostaria de dizer a Jesus: Jesus, eu vou. Jesus, eu vou também. Sabem, o apóstolo Paulo disse que hoje é dia da salvação. Ele não apenas falou, ele insistiu para que seus ouvintes respondessem: hoje, a verdade da Bíblia está clara, está muito clara. O movimento de Deus para os últimos dias está totalmente baseado na Bíblia. A salvação é baseada totalmente em Jesus Cristo. E Deus nos deu um sinal de sua autoridade criativa contra a evolução, que é o sábado. E o diabo, através do espiritismo, trabalhará nos últimos dias com aqueles que acreditam na imortalidade da alma. O falso sistema fala da tradição, fala de concílio da igreja. O falso sistema fala de penitências, indulgências e ídolos. O falso sistema introduz o domingo. E existem igrejas protestantes que estão sorvendo o vinho da igreja medieval ao guardarem o domingo.